Pare tudo o que você está fazendo neste exato instante e preste atenção no que vou dizer. A sua hora não passou, o seu milagre não expirou e aquela porta que parece estar soldada pela ferrugem do tempo está prestes a cair por terra diante da autoridade de Deus. Sinta isso no peito. Essa certeza inabalável de que o impossível é apenas o cenário perfeito para Jesus agir com poder. E que hoje, através da intercessão de São Bento e Santa Rita de Cássia, as correntes que prendem o seu destino estão sendo quebradas de forma irrevogável. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada coração que se abre aqui agora. Seja muito bem-vindo ao Católico Oficial, este canal de resgate, guerra espiritual e profunda intimidade com o Pai. O Salmo 24, versículo 7 nos ensina: levantai, ó portas, os vossos frontões, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E eu profetizo sobre a sua vida agora. As portas eternas estão se levantando. O que estava trancado no mundo espiritual está sendo destrancado neste momento. Você pode não ver com os olhos físicos, mas com os olhos da fé você vai enxergar o agir de Deus. Porque onde a igreja ora, o inferno treme. Onde um filho de Deus clama, os céus se movem. E hoje nós vamos clamar juntos, vamos interceder juntos, vamos declarar juntos que os caminhos estão sendo abertos. Eu creio, eu acredito. A palavra de Deus nos declara em Isaías, capítulo 45, versículo 2: Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Escute o que o Senhor está falando através desse profeta. Não é você que tem que forçar a porta. É Deus que diz que vai quebrar o bronze e o ferro. Sobre a vida daqueles que confiam, a promessa é de que os bloqueios inexplicáveis, aquelas barreiras que parecem eternas, não têm autoridade para resistir ao mandato divino. A cruz de Cristo já venceu. E quando nós oramos com o coração sincero, nós estamos ativando essa vitória na terra, assim como ela é no céu. Hoje não é um dia de derrota. Hoje é o dia em que a mão de Deus toca a sua situação e reverte todo o mal em bem. São Bento, com a sua cruz e a sua fé inabalável, juntamente com Santa Rita, a advogada das causas impossíveis, estão entrando em batalha ao seu lado, e o inimigo sabe que o tempo dele acabou. Eu quero te convidar a deixar de lado toda a incredulidade, todo o "não vai dar certo" que você ouviu ao longo dos anos, e se posicionar como um guerreiro da luz. Se você está passando por um deserto, por uma perseguição injusta no trabalho, por uma doença que te consome as forças, ou por uma dor na alma que parece incurável, traga isso para o altar agora. Eu quero saber: qual é a área da sua vida que mais precisa desse milagre hoje? Deixe nos comentários o seu pedido, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e juntos vamos blindar a sua vida contra todo o mal. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós chegamos à Tua presença neste momento sagrado, reconhecendo que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que tem as chaves da morte e da vida. E diante de Ti todo joelho se dobra e toda língua confessa que Tu és o Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós vimos suplicar a Tua proteção e a Tua intervenção urgente em nossas vidas, clamando que o Teu santo nome seja exaltado acima de qualquer situação de dificuldade que estamos enfrentando. Nós sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E por isso, revestimo-nos da Tua armadura divina para resistirmos e permanecermos firmes até o fim. Que o Teu Espírito Santo, Espírito de verdade e de poder, desça sobre nós agora, queimando toda a impureza, todo o medo e toda a incredulidade que habitam em nossos corações. Senhor Deus, nós repelimos agora toda e qualquer influência maligna que tenha tentado se infiltrar em nossas mentes, em nossos lares ou em nossos corpos,
e na autoridade do nome de Jesus, nós decretamos o fim da ação do inimigo em nossas vidas. Pai, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, e nós confiamos que o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está nos cobrindo, nos protegendo e nos lavando de toda iniquidade. Onde havia trevas, que brilhe a Tua luz. Onde havia opressão, que reine a Tua liberdade. Onde havia doença, que flua a Tua vida. E onde havia fechamento de caminhos, que se abra a Tua providência infinita. Nós declaramos que somos propriedade exclusiva de Deus, selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E ninguém pode nos tocar sem o Teu consentimento. Que a Tua poderosa mão, ó Senhor, se estenda sobre nós agora, desfazendo todo o laço do adversário, neutralizando toda flecha inflamada lançada contra a nossa fé e destruindo toda fortaleza erguida contra o conhecimento da Tua vontade. Obrigado, Deus, porque Tu não nos abandonas à própria sorte, mas estás sempre atento à oração dos humildes de coração. E hoje nós nos apresentamos diante de Ti com o coração quebrantado, mas cheio de esperança, sabendo que em Ti a vitória é certa e o milagre é possível. O Senhor é o nosso escudo e a nossa glória, aquele que exalta a nossa cabeça. E nós aguardamos em Ti com paciência e confiança, pois os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como águias. Louvado sejas, Senhor, pela Tua misericórdia que dura para sempre. Ó Deus majestoso e soberano, eu levanto a minha voz agora com autoridade e fervor espiritual, declarando que o fogo do Espírito Santo está consumindo toda a raiz de amargura, todo o ressentimento e toda a mágoa que nos prendia ao passado. Senhor, derrama o Teu fogo purificador sobre cada pessoa que está orando conosco, queimando tudo aquilo que não é de Ti, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença e impede o Teu agir poderoso em nós. Nós quebramos, em nome de Jesus, todo o poder do ocultismo, da bruxaria, das feitiçarias e de qualquer malefício que tenha sido lançado contra nós, contra nossa família ou contra nossos bens, e declaramos que esses trabalhos não têm nenhum efeito sobre quem está coberto pelo sangue de Jesus. O Senhor é o nosso protetor, a rocha inabalável, onde podemos nos esconder no dia da angústia, e nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pai, Te pedimos agora que Tu aniquile todo o espírito de confusão mental, de insônia, de angústia e de depressão que tem torturado a Tua gente, e que Tu libertes a mente de cada um para que ela tenha a mente de Cristo, santa, límpida e renovada. Nós expulsar de nossas vidas toda a presença maligna que tenta nos oprimir e enviamos de volta para o abismo todo o espírito de enfermidade, de pobreza e de rejeição, para que saibam que o Senhor Deus é quem reina soberano sobre nós. Senhor Jesus, Tu curas os enfermos e liberta os oprimidos, e nós cremos nesse poder transformador que opera hoje, aqui e agora, na vida de cada um que ouve esta oração. O Senhor tem o prazer em abençoar, em fazer prosperar a obra das nossas mãos e em nos dar vida em abundância. E nós Te adoramos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor incomparável. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu és o Deus que abre o mar, o Deus que faz a água sair da rocha e o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. E nós nos apegamos a essa promessa com todas as forças do nosso ser. Nós decretamos que todo bloqueio financeiro, todo impedimento no trabalho e toda barreira nos negócios estão sendo derrubados neste exato momento pela força do Teu poder. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós declaramos que a Tua bênção de provisão está fluindo sobre nós, pagando dívidas, quitando contas e trazendo estabilidade econômica duradoura. Nós resistimos a toda e qualquer voz de escassez, de medo e de falta, e ouvimos a voz do Senhor que nos diz para não temer, porque Ele é quem nos sustenta e nos supre todas as necessidades. Tu és o Deus da providência, Pai, e nós Te pedimos. Desfaça toda a arapuca de armadilhas financeiras, toda cilada econômica e todo o travamento de dinheiro parado, liberando o fluxo da Tua prosperidade sobre a nossa vida.
Nós declaramos que as portas de oportunidades estão se abrindo, que os recursos estão sendo multiplicados e que a colheita abundante está chegando após o nosso esforço e a nossa fidelidade. Senhor, livra-nos da avareza e do consumismo compulsivo, ensinando-nos a administrar o dinheiro com responsabilidade e a usar os recursos para o bem e para a Tua glória. O Senhor promete que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, e nós recebemos essa promessa com fé e gratidão, sabendo que todo o ouro e toda a prata te pertencem e Tu nos darás conforme a Tua riqueza e glória. Ó Deus maravilhoso, nós declaramos que todo travamento na saúde, todo bloqueio no corpo e toda prisão na alma estão sendo desfeitos agora pelo poder da ressurreição de Jesus. Pai, Tu és o Senhor que sara as feridas e os corações quebrantados, e nós te clamamos para que toques cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso corpo, trazendo cura, restauração e saúde plena. Nós aniquilamos todo o espírito de enfermidade persistente, todo o mal que tenta destruir o templo do Espírito Santo, e declaramos que a vida de Deus está correndo em nossas veias, trazendo vitalidade, vigor e disposição. O Senhor é quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. E nós te bendizemos pelo cuidado constante e pela misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, nós pedimos também que a Tua mão poderosa destrua toda obra de divisão que tem operado dentro dos nossos lares, nas nossas famílias e nos nossos relacionamentos, e que Tu vertas sobre nós o óleo da unidade e do amor. Nós rompemos com toda a contenda, toda a discórdia e todo o espírito de separação, e declaramos que o sangue de Jesus estabelece um pacto de paz e de harmonia entre nós. Protege, ó Senhor, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais e todos os que amamos, guardando-os sob a sombra das Tuas asas contra todo o mal, contra os acidentes e contra as más influências. Nós fechamos a nossa família contra qualquer opressão espiritual e declaramos que o Senhor é o nosso guarda e o nosso protetor, dia e noite, sem cessar. Glorioso São Bento, patriarca dos monges e modelo de santidade, nós nos voltamos para Ti hoje com a alma sedenta de libertação e de paz. Tu que conheceste profundamente as astúcias do maligno e a força da Santa Cruz, nós rogamos a Tua poderosa intercessão para que a medalha que leva o Teu nome seja para nós um sinal de vitória e de proteção constante. São Bento, vitorioso nas tentações e fiel servo de Deus, suplicamos que a Tua cruz levante-se como um muro intransponível entre nós e todo o mal, entre a nossa família e as obras das trevas. Tu que foste um homem de oração e de trabalho, ensina-nos a buscar a Deus em primeiro lugar e a confiar na Sua providência em todas as circunstâncias. Que o Teu exemplo de castidade, de obediência e de estabilidade nos inspire a viver uma vida santa e reta diante dos olhos do Pai. São Bento, nós te pedimos, com a autoridade que Deus te concedeu, expulse da nossa vida todo o espírito de orgulho, de vaidade e de soberba que nos afasta de Deus. Destrói todas as amarrações e todas as prisões que nos impedem de caminhar na liberdade dos filhos de Deus e quebra toda a influência de inveja, ciúme e maledicência que tentam nos derrubar. Que a Tua medalha, com os símbolos da Santa Cruz e as palavras Crux Sacra Sit Mihi Lux, seja para nós uma arma de combate espiritual, repelindo toda a tentação e todo o ataque do inimigo. São Bento, bendito e santo, cobre-nos com o Teu manto de proteção e conduz-nos pelo caminho da retidão, para que possamos chegar ao céu e contemplar a face de Deus para sempre. Bendita Santa Rita de Cássia, Tu que és chamada de a Santa das Causas Impossíveis, a advogada dos aflitos e a padroeira dos casos desesperadores, nós clamamos o Teu socorro com confiança filial. Tu que experimentaste em Tua própria carne as dores da perda, as feridas da traição e a angústia da guerra, mas mantiveste a fé inabalável no Deus dos milagres. Roga por nós agora. Santa Rita, mulher de oração e de penitência, nós te pedimos que intercedas junto a Deus para que Ele olhe com misericórdia para as nossas dores,
para os nossos sofrimentos e para as nossas causas que parecem sem solução. Tu que foste agraciada com o estigma da paixão de Cristo, apresenta ao Pai as nossas súplicas, impregnadas pelo sangue de Jesus, para que sejam atendidas segundo a sua vontade santíssima. Santa Rita de Cássia, fiel serva do Senhor, nós te suplicamos. Atua agora em favor dos nossos pedidos impossíveis, das doenças incuráveis, dos relacionamentos destruídos, das portas fechadas e dos caminhos travados. Que a tua intercessão tenha o poder de vencer a obstinação dos corações endurecidos, de quebrar as correntes da injustiça e de derrubar os muros da impossibilidade. Santa Rita, tu que nos ensinas a perdoar e a amar até os que nos perseguem, ajuda-nos a libertar o nosso coração de todo o rancor, de toda a mágoa e de todo o ódio, para que o perdão seja a chave que destrava as bênçãos de Deus em nossas vidas. Nós confiamos na tua poderosa intercessão, ó Santa Rita, e cremos que Deus fará grandes prodígios em nosso favor por meio de ti. Nós declaramos, Senhor, que todo o bloqueio de ações na justiça está sendo desfeito, toda sentença judicial desfavorável está sendo revertida em favor do povo de Deus e toda trava legal que nos impede de conquistar o que é nosso está caindo por terra hoje. Pai, tu és o Deus da justiça e da verdade, e nós te clamamos para que o teu juízo prevaleça sobre o juízo dos homens, expondo a verdade e dando a vitória aos que te amam. Nós aniquilamos toda perseguição injusta, toda acusação falsa e toda calúnia que tem se levantado contra nós, e declaramos que a nossa causa está nas mãos do justo juiz. O Senhor é quem nos livra da rede do caçador e da peste perniciosa, e nós confiamos que Ele fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Senhor Deus, nós pedimos também que destruas todos os trabalhos de bruxaria, de feitiçaria e de encantamentos que têm sido feitos contra a nossa vida, contra a nossa saúde e contra os nossos bens. Que o poder do Teu Espírito Santo dissipe toda a escuridão, desfaça todo o mal e neutralize toda a ação do inimigo, deixando-nos livres e seguros em Ti. Nós repelimos todo o espírito de medo, de pânico e de terror, e declaramos que o amor de Deus lança fora todo o medo e nos dá um espírito de poder, de amor e de moderação. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é o baluarte da nossa vida. A quem temeremos? Nada podemos temer, pois o Senhor está conosco. Nós suplicamos, ó Pai, que Tu protejas a nossa casa, a nossa residência, o nosso teto e a nossa família de qualquer ataque noturno, de qualquer assalto espiritual e de qualquer presença maligna que tente entrar. Senha a cruz de Cristo na porta da nossa casa, o sangue de Jesus nos umbrais e o Espírito Santo guardando cada cômodo, cada quarto e cada canto do nosso lar. Nós enviamos de volta para o abismo toda a hoste de espíritos imundos que tentam nos assediar e declaramos que o nosso lar é um santuário de paz, de oração e da presença de Deus. O Senhor, quem nos protege, não dorme nem cochila, e a sua mão está sobre nós, guardando-nos de todo o mal. Pai, nós te pedimos também que abra os nossos olhos espirituais para que possamos discernir os ataques do inimigo, para que não sejamos enganados pelas mentiras do diabo e para que possamos resistir firmes na fé. Nós vencer toda a força das trevas, toda a legião maligna e todo o poder do mal, e declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus despojou os principados e potestades e os expôs ao público, triunfando sobre eles na cruz, e nós participamos dessa vitória gloriosa. Nós reivindicamos essa vitória hoje sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre tudo o que nos pertence, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos agora contra toda a armadilha, toda a emboscada e toda a cilada que os nossos inimigos, visíveis ou invisíveis, têm preparado contra nós. Nós desmantelamos todo o plano de destruição, toda a armação de trapaceiros e toda a enganadores que tentam nos causar dano. O Senhor é quem nos livra da rede dos caçadores e das palavras destruidoras, e nós confiamos que Ele confundirá os planos dos maus,
e os fará voltar atrás, envergonhados. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra nós será condenada. O Senhor é a nossa defesa e o nosso advogado, e nós descansamos na tua proteção. Nós suplicamos, ó Deus, que tu destruas todas as obras de divisão na igreja, na sociedade e nos relacionamentos, e que tu vertas sobre nós o óleo da unidade e da concórdia. Quebre todo o espírito de contenda, de discórdia e de guerra, e estabeleça a tua paz em nossos corações. Nós também te pedimos que nos livres das pragas da cobiça, da miséria, da destruição do casamento, da discórdia familiar, da inveja maligna e da humilhação financeira. Nós repelimos tudo isso em nome de Jesus e declaramos que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos pela provisão divina constante, pelo fluxo financeiro positivo e pela multiplicação dos recursos que estão chegando às nossas mãos. Nós declaramos que a nossa vida financeira está estabelecida em Ti, Senhor, e que o dinheiro não será senão em nossas vidas, mas um instrumento para fazer a Tua vontade. Nós clamamos por colheita abundante após o nosso esforço, por segurança material com propósito e por liberdade financeira responsável. O Senhor é quem supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. E nós te agradecemos por isso. Nós também te pedimos, Pai, que cures as nossas enfermidades físicas e emocionais, que restaures a nossa saúde e que nos dês paz e serenidade. Senhor, toca agora em cada órgão doente, em cada dor no corpo, em cada ferida na alma, e traga a tua cura milagrosa. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o seu poder de cura ainda opera hoje. Nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia. Senhor, nós te pedimos que protejas os nossos jovens, os nossos filhos e os nossos netos, livrando-os das más companhias, das drogas e de toda a influência destrutiva. Nós declaramos que eles são herança do Senhor e que ninguém pode tocá-los sem o teu consentimento. Nós enviamos de volta todo o espírito de rebelião, de desobediência e de destruição, e declaramos que a juventude de Deus vai se levantar e brilhar a sua luz. O Senhor é quem guarda a nossa saída e a nossa entrada, e nós te louvamos pela tua proteção. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua presença, pela tua proteção e pelo teu amor incomparável. Nós declaramos que a nossa vida está nas tuas mãos e que o Senhor tem o controle de tudo. Nós te louvamos e adoramos pela tua fidelidade e pelo teu poder. Senhor, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita no céu. Nós te entregamos o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, e te pedimos que nos use para a tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos tudo isso. Amém. Nós te rogamos, Senhor, que protejas a nossa família, os nossos amigos e todos os que amamos, guardando-os sob a sombra das tuas asas. Nós declaramos que o sangue de Jesus nos protege e nos livra de todo o mal. Nós te louvamos e adoramos pela tua bondade e pela tua misericórdia. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Em ti, nós confiamos e esperamos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ouvido, porque o Senhor tem nos respondido e porque o Senhor tem nos abençoado. Nós declaramos que a nossa vitória é certa e que o milagre já está acontecendo. Nós te louvamos e adoramos pelo teu poder e pela tua glória. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém. Nós te pedimos agora, Senhor, que tu nos deis a força para perseverarmos na fé, para vencermos as tentações e para vivermos uma vida santa e reta diante de ti. Nós declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que nada pode nos separar do teu amor. O Senhor é a nossa força e o nosso escudo, e nós te louvamos pela tua graça. Nós te rogamos, Senhor, que tu nos perdoes os nossos pecados, que nos purifique de toda iniquidade e que nos restaures a comunhão contigo.
Nós declaramos que somos perdoados, libertos e salvos pelo sangue de Jesus. O Senhor é o nosso Salvador e o nosso Redentor, e nós te louvamos pela tua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo o que o Senhor está fazendo e por tudo o que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Nós declaramos que a tua bondade e a tua misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, e nós somos o teu povo. Nós te louvamos e adoramos para sempre. Amém. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos conceda a graça de uma morte feliz e santa, para que possamos contemplar a tua face eternamente no céu. Nós declaramos que a nossa pátria não é aqui, mas no céu, onde o Senhor preparou um lugar para nós. O Senhor é a nossa vida e a nossa esperança, e nós te louvamos pela tua promessa de vida eterna. Senhor, nós te entregamos agora todos os nossos problemas, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações e todas as nossas ansiedades. Nós declaramos que o Senhor cuida de nós e que podemos descansar na tua paz. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós te louvamos e adoramos pela tua fidelidade. Pai, nós te agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho e por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Nós declaramos que tudo o que temos vem de ti e que devemos usar tudo para a tua glória. O Senhor é a fonte de toda bênção e nós te louvamos pela tua generosidade. Nós te rogamos, Senhor, que tu nos ensine a amar como o Senhor nos ama, a perdoar como o Senhor nos perdoa e a servir como o Senhor nos serve. Nós declaramos que o amor é o maior dom, e sem ele nada somos. O Senhor é amor, e nós te louvamos pelo teu amor incondicional. Senhor, nós te pedimos que tu nos dê sabedoria, discernimento e prudência para tomarmos as decisões certas em nossa vida. Nós declaramos que o Senhor é a nossa luz e o nosso guia, e que sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é o nosso mestre, e nós te louvamos pela tua direção. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível e nada é difícil demais para ti. Nós declaramos que o Senhor pode abrir portas que ninguém pode fechar e fechar portas que ninguém pode abrir. O Senhor é o Todo-Poderoso e nós te louvamos pelo teu poder soberano. Pai, nós te rogamos que tu nos conceda a graça de uma vida de oração constante, de intimidade contigo e de fidelidade à tua palavra. Nós declaramos que a oração é o sopro da nossa alma e sem ela morremos. O Senhor é o nosso Deus e nós te louvamos pela tua presença. Senhor, nós te pedimos que tu nos proteja de todo o mal, de todo o perigo e de toda a tentação. Nós declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, e que nele estamos seguros. O Senhor é o nosso protetor e nós te louvamos pela tua guarda constante. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da fé e pelo dom da salvação. Nós declaramos que a vida em ti é uma bênção e que o Senhor é o motivo da nossa existência. O Senhor é a nossa vida e nós te louvamos por nos ter criado. Pai, nós te rogamos que tu nos ajude a vencer a ansiedade, o medo e a tristeza, e a viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós declaramos que o Senhor enche o nosso coração de paz e de alegria. O Senhor é a nossa paz, e nós te louvamos pela tua consolação. Senhor, nós te pedimos que tu nos unja com o teu Espírito Santo, que nos dê dons e carismas para o serviço da Igreja e para a evangelização. Nós declaramos que fomos batizados no Espírito e que somos chamados a ser testemunhas do Senhor. O Senhor é o nosso Pentecostes e nós te louvamos pelo teu poder. Nós te agradecemos, Senhor, pela Eucaristia, alimento da nossa alma, e por todos os sacramentos que nos santificam. Nós declaramos que a Igreja é a nossa mãe e a esposa de Cristo. O Senhor é a nossa Igreja e nós te louvamos pela nossa fé católica. Pai, nós te rogamos que tu nos faças santos como o Senhor é santo, perfeitos como o Senhor é perfeito. Nós declaramos que a santidade é o chamado de todo batizado e que o Senhor nos dá a graça para sê-lo. O Senhor é o nosso modelo de santidade e nós te louvamos pela tua chamada. Senhor,
Nós te pedimos que tu abençoe o Papa, os bispos, os sacerdotes, os religiosos e todos os ministros da Igreja. Nós declaramos que o Senhor os escolheu e os constituiu para nos guiar e nos santificar. O Senhor é o nosso pastor supremo e nós te louvamos pela tua Igreja una, santa, católica e apostólica. Nós te agradecemos, Senhor, por Maria Santíssima, nossa mãe e medianhora de todas as graças. Nós declaramos que Maria é a cheia de graça e que o Senhor fez grandes coisas em seu favor. O Senhor é o nosso Pai e Maria é a nossa mãe, e nós te louvamos por nos teres dado a ela por mãe. Pai, nós te rogamos que nos conceda a graça da perseverança final, para que depois de termos servido ao Senhor com fidelidade nesta vida, possamos ir para o céu e louvar o Senhor para sempre. Nós declaramos que o céu é a nossa pátria e que o Senhor nos preparou um lugar lá. O Senhor é a nossa recompensa eterna e nós te louvamos pela promessa da vida eterna. Senhor, nós te pedimos que tu olhes com misericórdia para as almas do purgatório e as leves ao descanso eterno. Nós declaramos que o Senhor é misericordioso e perdoa todos os pecados. O Senhor é o nosso juiz misericordioso e nós te louvamos pela tua compaixão. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os santos e santas que nos servem de modelo e intercessão. Nós declaramos que a comunhão dos santos é um tesouro da Igreja e que o Senhor nos dá a graça de seguir o seu exemplo. O Senhor é o Deus de todos os santos e nós te louvamos pela tua Igreja gloriosa. Pai, nós te rogamos que nos ensine a perdoar os nossos inimigos, a fazer bem aos que nos odeiam e a rezar pelos que nos perseguem. Nós declaramos que o perdão é a chave do reino dos céus e que o Senhor nos perdoa na medida em que perdoamos. O Senhor é o nosso modelo de perdão e nós te louvamos pela tua misericórdia. Senhor, nós te pedimos que tu nos livre do orgulho, da vaidade e da soberba e nos ensine a ser humildes, mansos e simples de coração. Nós declaramos que a humildade é o caminho para Deus e que o Senhor exalta os humildes. O Senhor é o nosso modelo de humildade e nós te louvamos pela tua simplicidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita misericórdia, nós nos colocamos na tua presença neste momento, não como estranhos, mas como filhos amados que clamam por ti. Abrimos nossos corações, rasgamos nossas almas diante do teu trono de graça, reconhecendo que sem ti nada somos, nada podemos, nada temos. Mas com tu, ó Pai, com tu somos mais que vencedores, porque o teu amor nos fortalece, a tua mão nos sustenta e a tua fidelidade nos alcança. Neste instante, nós invocamos o precioso sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário para nossa salvação, para nossa cura, para nossa libertação. Sangue de Cristo, lava-nos, purifica-nos, sela cada área das nossas vidas. Que nenhuma obra das trevas, nenhum encantamento, nenhum malefício, nenhuma palavra de maldição proferida contra nós tenha poder. Pelo sangue de Jesus, toda arma forjada contra nós é desfeita. Pelo sangue de Jesus, toda porta fechada é aberta. Pelo sangue de Jesus, todo caminho bloqueado é destravado. Nós renunciamos em nome de Jesus Cristo a todo ocultismo, a toda feitiçaria, a todo o trabalho de magia que tenha sido feito contra nós, contra nossas famílias, contra nossos lares, contra nossos negócios, contra nossas conquistas. Renunciamos a toda a amarração, a todo o despacho, a toda oferenda maligna que tenha sido direcionada a nós. Renunciamos a toda consulta a mortos, a toda adivinhação, a todo horóscopo, a toda cartomancia, a todo jogo de búzios que tenha aberto brecha espiritual em nossas vidas. Pela autoridade do nome de Jesus, que é acima de todo nome, nós quebramos todo pacto, toda aliança, toda concordância com as trevas. Estamos livres, estamos libertos, estamos redimidos pelo Cordeiro de Deus. São Bento, glorioso patriarca dos monges, valente combatente das forças do mal, tu que carregaste a cruz de Cristo como bandeira de vitória, tu que expulsaste demônios, que quebraste taças envenenadas, que venceste as investidas do inimigo com o poder da cruz e da palavra de Deus,
nós te invocamos agora. Glorioso São Bento, intercede por nós diante do trono do Altíssimo. Coloca o teu escudo de proteção sobre nossas vidas. Que a tua medalha poderosa, abençoada pela Igreja, seja para nós sinal de livramento, de proteção, de vitória contra todo o mal. São Bento, com a cruz na mão direita e a palavra de Deus no coração, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Rita de Cássia, doce rosa branca, santa das causas impossíveis, tu que experimentaste em tua própria carne a dor, o sofrimento, a humilhação, mas nunca perdeste a fé, nunca duvidaste do poder de Deus, nós te suplicamos agora. Santa Rita, advogada dos desesperados, intercessora dos que já não têm mais esperança, olha para nós com teus olhos misericordiosos. Assim como tu recebeste a chaga da coroa de espinhos em tua fronte, como sinal do teu amor por Cristo, recebe agora nossas dores, nossas angústias, nossos pedidos desesperados. Santa Rita, tu que viste o impossível se tornar possível, tu que experimentaste o milagre na tua vida, intercede por nós para que as portas fechadas se abram, para que os caminhos bloqueados se destravem, para que o que parecia perdido seja restaurado. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Amém. Senhor Jesus, tu que és o caminho, a verdade e a vida, tu que disseste: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Mateus 7:7. Nós batemos agora, Senhor. Nós batemos com fé, com ousadia, com perseverança. Nós batemos na porta da tua misericórdia, na porta da tua providência, na porta do teu agir sobrenatural. Abre, Senhor, as portas que estão fechadas diante de nós. Abre as portas do trabalho, abre as portas do sustento, abre as portas da prosperidade, abre as portas da cura, abre as portas da reconciliação, abre as portas da justiça, abre as portas do amor verdadeiro. Nada é impossível para ti, Senhor. Tu que acalmaste a tempestade, tu que curaste os enfermos, tu que ressuscitaste os mortos, tu que multiplicaste os pães. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Age agora, Senhor. Age neste momento. Nós declaramos que toda barreira espiritual, todo bloqueio invisível, toda corrente que prende, toda algema que aprisiona, toda porta fechada por inveja, por olho gordo, por ciúme, por maldição, por trabalhos de bruxaria, por encantamentos, por feitiçaria, está sendo quebrada agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que os caminhos estão sendo destravados, que as estradas estão sendo abertas, que as oportunidades estão chegando, que as bênçãos estão fluindo. Nada nem ninguém pode parar o que Deus decidiu fazer na sua vida hoje. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus abriu, quem pode fechar? Se Deus determinou, quem pode desfazer? Eu sinto no espírito que há portas se abrindo agora. Portas que estavam trancadas há meses, há anos, estão se movendo. Eu sinto que há bloqueios financeiros sendo desfeitos, dívidas sendo canceladas, dinheiro parado sendo liberado, sentenças judiciais sendo revertidas, aposentadorias sendo desbloqueadas, pensões sendo liberadas, negócios sendo desemperrados. Eu sinto o fogo do Espírito Santo queimando as amarras do mal. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo purificador, vem com tua unção de poder. Vem quebrar toda a obra do inimigo em nossas vidas. Vem destravar o que está travado. Vem abrir o que está fechado. Vem restaurar o que está quebrado. Vem curar o que está ferido. Vem libertar o que está preso. Vem, Espírito Santo, e enche-nos da tua presença, da tua paz, da tua alegria, da tua força. Nós te recebemos agora, Senhor Espírito Santo. Governa nossa mente, nossos sentimentos, nossas vontades. Sela nosso coração com teu amor e guia-nos por caminhos de vitória. Agora, enquanto estamos nesta oração fervorosa, eu quero te convidar a fazer algo especial. Se você tem um copo com água, pegue ele agora com reverência. Coloca perto do teu coração, porque nós vamos consagrar essa água para ser instrumento de bênção na sua vida. Essa água
Depois de abençoada, vai levar a presença de Deus para o seu lar, para a sua família, para os seus ambientes. Pega esse copo, segura com fé e repete comigo. Oração de bênção da água. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador da água, elemento sagrado que no princípio era movido pelo Teu Espírito, água que testemunhou o batismo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, no Rio Jordão, água que jorrou do lado aberto do Salvador na cruz. Nós te pedimos, Pai, com toda a humildade e toda a ousadia da fé. Consagra esta água que está diante de nós. Santifica-a, ó Deus, com o poder do Teu Espírito Santo. Transforma esta água em sinal visível da Tua graça invisível. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo, derramado para nossa redenção, eu consagro esta água. Pelo poder do Espírito Santo, que pairou sobre as águas no início da criação, eu santifico esta água. Pela intercessão poderosa de São Bento e Santa Rita de Cássia, eu abençoo esta água. Que esta água seja para nós instrumento de libertação, de cura, de proteção, de vitória. Eu declaro que todo mal que for aspergido com esta água será desfeito. Toda obra das trevas que for tocada por esta água será aniquilada. Toda porta fechada que for ungida com esta água será aberta. Todo caminho bloqueado que for marcado com esta água será destravado, porque esta água não é mais água comum, é água consagrada, é água abençoada, é água santificada pelo poder de Deus. Bebe desta água com fé, meu irmão, minha irmã. Benze-te com ela. Asperge nos cantos da tua casa, nas portas, nas janelas, nos ambientes de trabalho, no teu quarto, na tua cozinha, no teu carro. Cada gota é uma declaração de que Jesus Cristo é o Senhor. Cada gota é uma muralha de proteção. Cada gota é a vitória de Cristo sobre todo o poder do mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós abençoamos esta água, mas a nossa oração continua, porque a guerra espiritual não termina aqui. Nós estamos batalhando por cada centímetro do seu território espiritual. Nós estamos lutando por cada porta que precisa ser aberta. E eu profetizo sobre a sua vida. As portas do céu estão abertas sobre você. As janelas da provisão estão derramando bênçãos sem medida. O que estava parado começa a se mover. O que estava preso começa a se soltar. O que estava perdido começa a ser encontrado. O que estava quebrado começa a ser restaurado. Contra a inveja, contra o olho gordo, contra as palavras de maldição, contra os inimigos invisíveis que se levantam contra você, nós levantamos a cruz de Cristo, nós levantamos o sangue de Jesus, nós levantamos o nome que está acima de todo nome. Contra as armadilhas, contra as emboscadas, contra as tocaia, contra as ciladas preparadas pelos inimigos, nós declaramos: eles caem na cova que cavaram, a armadilha se volta contra eles e o livramento vem do alto. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem a Deus e os livra. Contra os trapaceiros, contra os enganadores, contra os falsos amigos, contra as pessoas de duas caras que se aproximam com sorriso falso e intenção maligna, nós pedimos ao Senhor que os desmascare, que os exponha, que os afaste do nosso caminho. Que nenhum lobo em pele de cordeiro tenha acesso à nossa vida, à nossa família, aos nossos recursos. Nós pedimos a São Bento que, com sua medalha poderosa, desfaça todas as intrigas, todas as armações, todos os planos malignos tramados contra nós. Nós pedimos a Santa Rita que interceda para que a justiça divina prevaleça e a verdade seja revelada. Contra os bloqueios de negócios, contra o fechamento de conquistas, contra as ações na justiça que tentam nos prejudicar, contra o dinheiro parado que não chega às nossas mãos, contra a aposentadoria que não é liberada, contra a pensão retida, contra a sentença judicial que não sai. Nós declaramos: o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é a nossa justiça. Ele desfaz os bloqueios, Ele remove os obstáculos, Ele abre as portas que nenhum homem pode fechar. Nós cremos que a provisão divina está chegando, que a abundância está fluindo, que as dívidas estão sendo pagas, que as contas estão sendo quitadas, que a prosperidade está batendo à nossa porta. Pai,
Nós te pedimos pela cura física também. Toca os corpos enfermos, Senhor. Restaura a saúde dos que sofrem, dos que estão acamados, dos que estão debilitados, dos que perderam as forças. Que o teu poder curativo, que fluiu através das mãos de Jesus, flua agora sobre cada pessoa que está nos ouvindo. Se há dor, que seja aliviada. Se há doença, que seja curada. Se há enfermidade, que seja removida. Pelas chagas de Jesus, somos curados. Pela intercessão de São Bento e Santa Rita, recebemos a saúde integral, do corpo, da alma e do espírito. Nós também oramos pelas famílias. Senhor, restaura os lares que estão divididos. Reconcilia os cônjuges que estão separados. Aproxima os pais dos filhos, os filhos dos pais. Quebra o espírito de discórdia que tem operado nas casas. Estabelece a paz, o amor, o respeito, a compreensão. Que cada lar seja uma pequena igreja, onde Deus reina, onde a oração flui, onde a bênção habita. Protege as nossas crianças, Senhor. Livra os nossos jovens das más companhias, das drogas, dos vícios, da depressão, do desânimo. Levanta uma geração que te ama, que te serve, que te adora em espírito e em verdade. Abençoa o trabalho das nossas mãos, Senhor. Abençoa o nosso emprego, o nosso negócio, a nossa profissão, os nossos estudos. Dá-nos sabedoria para administrar os recursos que tu nos confias. Dá-nos criatividade para inovar, para crescer, para prosperar. Dá-nos oportunidades novas, portas abertas, caminhos desimpedidos. Que sejamos bênção na terra, que possamos ajudar o próximo, que possamos ser instrumentos do teu amor e da tua provisão para os necessitados. E contra as pragas espirituais que tentam se instalar, a praga da miséria, a praga da discórdia familiar, a praga da humilhação financeira, a praga do desânimo constante, a praga da perseguição injusta, a praga da confusão mental, a praga da opressão espiritual, a praga da enfermidade persistente, a praga do medo paralisante. Nós declaramos em nome de Jesus, estas pragas estão canceladas. Elas não têm direito, não têm lugar, não têm poder sobre as nossas vidas, porque Cristo nos libertou e somos verdadeiramente livres. Porque o Filho nos redimiu e estamos resgatados do império das trevas. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda maldição, de toda obra do maligno. Senhor, nós te agradecemos porque tu és fiel. Tu prometeste e cumpre. Tu disseste e fazes. Tu determinaste e acontece. Nós te agradecemos porque as nossas orações já foram ouvidas. Os anjos já foram enviados com as respostas. As bênçãos já estão a caminho. Nós te agradecemos porque São Bento e Santa Rita intercedem por nós diante do teu trono, e a tua misericórdia se derrama sobre as nossas vidas. Glória a ti, Senhor. Louvor a ti, Senhor. Honra, poder e majestade pertencem a ti para sempre. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé comigo, em voz alta, com autoridade, com convicção. Coloca a mão sobre o coração e repete. Eu recebo a vitória de Deus na minha vida. As portas estão abertas, os caminhos estão destravados, as bênçãos estão fluindo. Eu sou filho abençoado do Altíssimo, herdeiro das promessas, participante das graças divinas. Nada pode me parar, porque Deus vai à minha frente. Nada pode me derrubar, porque o Senhor é minha fortaleza. Nada pode me vencer, porque Cristo já venceu por mim. Eu creio, eu recebo, eu declaro, a minha vitória chegou. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor vai fazer. Nós declaramos que o Senhor é digno de todo o louvor, de toda a honra e de toda a glória. O Senhor é o nosso Deus, e nós te louvamos para sempre. Amém. Senhor, eu creio que o Senhor está agindo agora, que as portas estão se abrindo e que os caminhos estão sendo destravados. Eu creio que o Senhor me ouve, me responde e me abençoa. Eu creio que o Senhor é fiel e cumprirá o que prometeu.
Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível e nada é difícil demais para o Senhor. Eu creio que a minha vitória é certa e que o milagre já está acontecendo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Amém. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo e eu te agradeço. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é amor, o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Senhor, o meu Rei, o meu Mestre, o meu Pai, o meu tudo. Eu te amo, Senhor, acima de todas as coisas. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero agradar ao Senhor. O Senhor é a minha vida, o meu ar, o meu tudo. Eu te dou glória, Senhor, pelo resto da minha vida. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu humildemente me apresento diante de Ti para reconhecer as minhas falhas e os meus pecados. Eu me arrependo de todo o coração por ter me afastado do Teu caminho e por ter confiado mais em mim mesmo do que em Ti. Eu peço o Teu perdão e a Tua misericórdia, Senhor. Eu quero voltar para Ti. Eu quero me converter. Eu quero mudar de vida. Ajuda-me, Senhor, a viver segundo a Tua vontade e a seguir os Teus mandamentos. Eu creio que o Senhor me perdoa e me acolhe de braços abertos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor infinito. Amém. Pense comigo agora. Talvez você tenha ouvido essa oração inteira. Talvez tenha sentido até um alívio momentâneo. Mas o que vai mudar na sua vida amanhã se você não tomar uma decisão radical de conversão? Deus não quer apenas espectadores. Ele quer discípulos. Ele quer filhos que o amam de verdade e que renunciam às trevas para viver na luz. A sua vitória não depende de quão forte é o inimigo, mas de quão firme é a sua aliança com o Altíssimo. Você vai continuar carregando amarras, ressentimentos e práticas que entristecem o coração de Deus? Ou vai se render hoje e de uma vez por todas ao Senhor Jesus Cristo? O tempo da meia tintura acabou. O tempo de ficar em cima do muro acabou. Escolha hoje a quem você vai servir. Quantas vezes mais Deus precisa bater à porta do seu coração? Quantos sinais, quantas oportunidades e quantas graças desperdiçadas até que você realmente se entregue? Não adianta apenas ouvir a oração, é preciso viver a oração. É preciso que a fé saia do ouvido e entre no sangue, entre no osso, na raiz do seu ser. Qual área da sua vida ainda está em rebelião? Qual pensamento, qual hábito ou qual pecado você insiste em manter, mesmo sabendo que te afasta de Deus? Abandone isso agora. Renuncie a isso agora em nome de Jesus. Porque o custo do discipulado é a renúncia, mas o prêmio é a vida eterna. Eu quero te desafiar a fazer 3 coisas hoje. Primeiro, renuncie e se afaste de todo envolvimento com o ocultismo, sejam quais forem as práticas. Queime os objetos, corte os laços. Segundo, perdoe aqueles que te magoaram, liberando-os do julgamento do seu coração, porque o perdão libera você e não o outro. E terceiro, busque os sacramentos. Vá à missa, se confesse, se comungue, receba o Cristo vivo. Não é mágica, é encontro real com o Salvador.
Você é uma pessoa de valor inestimável para Deus, cheia de uma energia e de um propósito divino que o mundo não pode te dar. Sua personalidade brilha quando você está em comunhão com o Criador. Você é um líder, um guerreiro de oração, um intercessor que tem o poder de mover os céus. Não deixe a mentira do diabo te fazer acreditar que você é pequeno, sem valor ou que não tem saída. Levante-se. Deus tem planos grandiosos para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Creia nisso, viva isso e proclame isso com a sua vida. Glória a ti, Senhor, pela vitória que já é nossa. Louvado seja o nome de Jesus por cada porta que se abre. Graças te damos, ó Pai, pela intercessão poderosa de São Bento e Santa Rita. Nós celebramos essa graça recebida, nós celebramos a tua bondade, nós celebramos o teu amor. O Senhor é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amém, amém. Agrademos a intercessão poderosa de São Bento e Santa Rita de Cássia por este momento de oração. São Bento, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Todos os anjos e santos do céu, intercedei por nós. Que a paz de Cristo esteja contigo, que a força do Espírito Santo te acompanhe. Que o amor do Pai te envolva sempre. Vai em paz, confiante, porque Deus já agiu. E lembre-se, a sua vitória não é mais uma esperança distante, é uma realidade que começou agora. Amém. Chegamos ao final desta oração, mas eu quero que você permaneça comigo por mais alguns instantes, tá? E guarde esta mensagem no seu coração. Deus não trouxe você até aqui por acaso. Talvez existam portas que permanecem fechadas há muito tempo. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma oportunidade, uma solução ou até mesmo um sinal de que suas orações estão sendo ouvidas. E quando o tempo passa, é natural que o coração fique cansado. Mas hoje você se colocou diante de Deus com fé. E a fé tem o poder de alcançar aquilo que os olhos ainda não conseguem enxergar. São Bento e Santa Rita de Cássia estão intercedendo neste momento pela sua vida. São Bento protegendo seus caminhos contra tudo aquilo que tenta impedir sua caminhada. Santa Rita, conhecida por tantos como a Santa das Causas Difíceis, apresentando diante do Senhor aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Por isso, não desanime, não abandone os sonhos que Deus colocou em seu coração. Não permita que as dificuldades façam você esquecer das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Aquilo que está travado pode ser destravado. Aquilo que parece impossível pode ser transformado. Aquilo que hoje parece uma porta fechada pode ser exatamente a porta que Deus está preparando para abrir no momento certo. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você confia, Deus prepara. Enquanto você espera, Deus move circunstâncias que você sequer consegue imaginar. Se você acredita que São Bento e Santa Rita de Cássia estão intercedendo para abrir portas e destravar seus caminhos, escreva agora nos comentários. Astrashk, minha vitória está chegando pela graça de Deus. Eu quero ler sua mensagem e continuar colocando sua intenção em oração. Se esta oração fortaleceu sua fé, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Dessa forma, esta corrente de oração alcança outras pessoas que também precisam de esperança, proteção e uma resposta de Deus. Muito obrigado por permanecer até o final. Que São Bento proteja seus passos, que Santa Rita de Cássia interceda pelas suas causas mais difíceis e que Deus derrame sobre sua vida paz, providência e bênçãos inesperadas. Vá descansar com tranquilidade. O Senhor está cuidando daquilo que você entregou em suas mãos.
Fique com Deus e até a próxima oração, com a permissão de Deus.